paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem aqui das Assembleias de Deus da cidade de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso compromisso aqui é trazer conteúdos que vão ajudar você, que é professor, professora, a incrementar aí a sua aula para você ter mais argumentos, para você ter mais subsídios, tá bom? E já peço para que você, professor, que está nos acompanhando, que você possa aí se inscrever no canal EBD IEADIO, né, o IEADIO EBD, que é o canal oficial aqui das pré-aulas da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa cidade. Você, portanto, é muito bem-vindo. Então, já aproveite para se inscrever, para deixar um like, para deixar um comentário, porque isso ajuda para que esse vídeo alcance um número ainda maior de irmãos, tá bom? Então, o título da lição de hoje é a lição de número 6, onde nós estaremos tratando aí de um assunto muito importante, né? Uma vez que o tema da nossa lição é alcance um futuro feliz e seguro. São os conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. São temas extremamente importantes, temas extremamente relevantes, sobretudo em relação no contexto que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos vivendo, porque nós queremos ver jovens fortalecidos, queremos ver jovens protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos aqui preciosos conselhos, preciosas orientações, preciosas instruções que nós encontramos aqui de Salomão, para que nós venhamos ter uma vida frutífera, para que nós venhamos ter uma vida com propósito na presença de Deus. Vamos lá, então. A lição é a lição de número 6 e o título da lição, a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Olha só que precioso que é isso aqui, a natureza da sabedoria, entender a origem, a procedência da verdadeira sabedoria, da pura sabedoria. E vamos aqui também entender o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Essa é uma questão bem filosófica, né? Que muitos jovens até se deparam nas escolas, nas universidades, nas matérias ali de filosofia. Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Qual é o propósito da vida? E eu tenho certeza que o conteúdo dessa aula de hoje vai ajudar você aí, que é professor de jovens, a transmitir esse conhecimento, transmitir essas informações, para que esse jovem não venha ter dúvida em relação ao significado da vida dele na presença de Deus. O texto principal nos diz o seguinte, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Provérbios, no capítulo 8, e o versículo 35. E o resumo da lição diz assim, a sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra, acha a vida e o seu propósito. Olha só, a sabedoria estava antes da criação. Quem encontra a sabedoria verdadeira, encontra o significado da vida. Isso aqui, gente, é muito relevante, é muito importante. Vamos lá, então. Na nossa introdução, eu destaquei aqui o seguinte, essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando a encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. Qual é o sentido da vida, portanto? Se nós levarmos em consideração essa afirmação, nós vamos perceber que o sentido da vida consiste em achar a verdadeira sabedoria, viver em sabedoria, buscar a sabedoria com intensidade. E nós vamos entender um pouco o que é, aliás, o que é, afinal de contas, essa sabedoria e de que forma nós podemos buscar essa sabedoria. Qual a diferença de sabedoria, conhecimento, inteligência? É o que nós vamos discorrer na lição de hoje. O primeiro tópico da lição nos diz assim, Deus, a fonte geradora de sabedoria. E o primeiro subtópico nos diz assim, a importância de Provérbios. Eu destaquei aqui, nesse tópico, a seguinte afirmação, esta seção traz uma descrição bela, a seção que está em questão aqui
é o texto de Provérbios no capítulo 8, dos versículos 22 ao 31, tá? Então você aí com a sua classe vai ler todo esse texto e aqui nesse comentário está dizendo que esta seção traz uma descrição bela da origem da sabedoria. A seção também mostra como que a sabedoria apresenta as suas orientações e que revelam segurança no percurso da jornada. Importante destacar que a seção se encontra na primeira pessoa. Veja como o texto é introduzido. O Senhor me possuiu, ou seja, o Senhor Deus Todo-Poderoso possuiu a sabedoria. E diz assim, e antes das suas obras mais antigas, ou seja, a sabedoria fala em provérbios. Ela é uma personificação aqui, a sabedoria como se comunicando, a sabedoria como interagindo, como se relacionando com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos perceber que a verdadeira sabedoria, a legítima sabedoria, se encontra única e exclusivamente no conhecimento de Deus, se encontra no próprio Deus. E essa sabedoria nós vamos ver mais à frente que ela acaba se manifestando, ela acaba se personificando. E a gente já vai saber de que forma que essa sabedoria se manifesta. É muito importante nós entendermos aqui a diferença, né? A sabedoria não consiste, acho que é até importante você perguntar aí aos seus alunos, qual é a diferença de sabedoria, ou qual é o conceito que eles têm a respeito de sabedoria, e qual é a diferença entre sabedoria e inteligência. Porque às vezes você vai ver um jovem que é tão inteligente, mas às vezes ele toma decisões erradas, ele toma decisões tolas, ele toma decisões insensatas, equivocadas. E por que às vezes esse jovem tão inteligente acaba tomando decisões equivocadas? Muitas vezes o que falta para esse jovem é a sabedoria. O que falta para esse jovem é a sabedoria. Ele tem inteligência, ele tem um conhecimento, mas ele não tem sabedoria, ou seja, ele não consegue pegar um conhecimento que ele tem e trazer para a prática da sua vida, a prática da sua existência. Ele não consegue transformar aquele conhecimento em uma vivência, em algo que seja prático, em algo que seja aplicável no seu dia a dia. A resposta vai ter mais ou menos que girar em torno dessa questão. E a diferença é isso aí. Não adianta, às vezes, uma pessoa ter muita inteligência, mas não ter sabedoria. Por quê? Porque aquela inteligência vai se tornar inútil. Ela não vai ter uma aplicação prática, não vai ter uma aplicação para o dia a dia e não vai ajudá-lo na hora dele tomar decisões que são decisões sérias, que são decisões importantes para a sua vida. O segundo subtópico nos diz assim, ó, a sabedoria gerada e criada por Deus. Então, isso aqui, gente, é uma questão bem importante. A sabedoria gerada. Nós vamos perceber o seguinte, que se Deus é eterno e essa sabedoria foi gerada por Deus, é gerada dentro de Deus, no ser de Deus, essa sabedoria também é eterna. E se Deus está interagindo com essa sabedoria, quer dizer que essa sabedoria, ela é uma sabedoria personificada. A vontade de Deus, a sabedoria de Deus, tudo aquilo que Deus deseja revelar, isso acontece através da natureza, mas acontece também através da sabedoria. A sabedoria de Deus revelada ao homem, a sabedoria de Deus revelada à humanidade. E nós entendemos que a sabedoria de Deus, o verbo de Deus encarnado, tudo aquilo que Deus desejou comunicar à humanidade, isso aconteceu no seu clímax, através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo é a personificação da vontade, da palavra de Deus, do desejo de Deus com relação à humanidade. E eu destaquei aqui, ó, tem a ver com a ideia de sabedoria, a ideia de que a sabedoria existia antes da criação de Deus, ou seja, antes de tudo aquilo que foi formado pelo homem, antes de tudo existir, antes de todas as coisas existirem, antes de o tempo existir, o tempo que nós conhecemos como tempo Cronos, ou seja, no ambiente da eternidade, no ambiente do Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, que não tem começo nem fim, por isso que se chama eternidade, essa sabedoria já estava lá junto com Deus, e Deus já gerava essa sabedoria.
Portanto, essa sabedoria foi, desde a eternidade, foi ungida. Antes de haver abismos, antes de haver todas as coisas que foram criadas, essa sabedoria já existia. Portanto, a sabedoria é eterna. E a sabedoria, ela consiste, na verdade, no conhecimento e na compreensão das coisas que são divinas, das coisas que são eternas, das coisas que são celestiais, ou na busca, né, por essa compreensão. Então, todo conhecimento que se limita ao conhecimento das coisas terrenas, das coisas materiais, das coisas físicas, esse conhecimento não consiste em sabedoria, consiste apenas em acúmulo de conhecimento. Mas quando o ser humano se propõe a conhecer a Deus, a conhecer a divindade, a conhecer a palavra de Deus, aquilo que é divino, aquilo que é celestial, esse ser humano, esse indivíduo está caminhando agora na trilha do conhecimento de Deus, ou seja, está caminhando na trilha da sabedoria, está palmilhando ali no caminho da sabedoria. Por quê? Porque não consiste em um conhecimento aqui meramente terreno, meramente humano, mas um conhecimento celestial daquilo que é divino. Bom, a sabedoria e o processo de criação. Eu destaquei aqui, a sabedoria estava com Deus durante todo o processo criativo. Entretanto, os versículos mostram que a própria sabedoria estava como uma aluna de Deus, folgando e participando da sua criação. Aí tem aqui o texto que diz de João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só que esse verbo, a sabedoria revelada, é a sabedoria verbalizada. E essa sabedoria verbalizada se personificou na pessoa de Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a sabedoria de Deus. Aquilo que Deus queria revelar à humanidade teve o seu ápice na figura de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está lá em João no capítulo 1 e no versículo 13. Então olha só, como a sabedoria de Deus manifesta na figura de Jesus Cristo, através do verbo encarnado, se torna conhecida de nós. Então você, que é professor, você pode comunicar aí aos seus alunos que o jovem é um jovem sábio, é um jovem que tem a inteligência celestial, e é aquilo que a Bíblia fala, aquele que é espiritual discerne tudo bem e por ninguém é discernido. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo, ele tem a mentalidade de Cristo, ele sabe quem Jesus Cristo é, ele tem uma experiência, ele tem um relacionamento com Cristo, e o relacionamento com Cristo, que é a personificação, a sabedoria encarnada, torna esse jovem um jovem sábio. Agora, é óbvio, ele tem que fazer jus a essa sabedoria, ele tem que fazer jus, ele tem que demonstrar isso através do bom trato, através de um comportamento, através de uma conduta, através de princípios, através de valores que ele acredita e que estão contidos na palavra de Deus. Então, nós vamos entender que as palavras que Jesus proferiu, as palavras que Jesus falou, essas palavras são palavras realmente de grande sabedoria. E essa sabedoria chamou tanto a atenção que no capítulo 12, no versículo 20 lá do Evangelho de João, alguns gregos que estavam ali presentes, que eles chegaram lá em Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa, eles queriam ver Jesus, eles queriam conhecer Jesus. Por quê? Porque o conhecimento, a sabedoria que Jesus estava transmitindo, a sabedoria que Jesus estava aplicando, tinha chamado tanto a atenção que eles ficaram surpreendidos e eles quiseram conhecer a Jesus. Você pode observar isso lá no Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 20, que eles pedem para Filipe, olha, vai lá e chama Jesus, porque a gente quer conhecer esse Jesus, a gente quer ouvir o que ele tem para falar. Óbvio que Jesus acaba se recusando, porque Jesus entendeu que tinha uma missão muito importante para cumprir, que ele disse que estava chegando a hora dele, por ocasião da Páscoa, então ele se recusou, mas a gente percebe assim que Jesus realmente despertava o interesse. E você vai observar também que as palavras de Jesus não eram palavras que tinham
uma grande expressão intelectual, uma grande expressão racional do ponto de vista da intelectualidade e do ponto de vista da filosofia da época. Eram palavras simples, Jesus falava através de parábolas. Note que quando Nicodemos vai ter com Jesus, vai conversar com Jesus, Jesus fala ali a respeito do nascimento da água e do Espírito, e aquele doutor da lei, aquele homem muito entendido, não compreende. E Jesus fala, poxa, mas você sendo um doutor da lei, um conhecedor da lei, você não compreende isso? Por quê? Porque Jesus falava através de uma forma simples, ele revelava a sabedoria de Deus, ele revelava a vontade e o desejo de Deus, ele revelava a natureza de Deus através de parábolas, através de uma comunicação inteligível, através de uma comunicação compreensível que as pessoas conseguiam entender. As pessoas humildes. E é bem o que Jesus disse, né? Te dou graças ao Pai porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, quer dizer, aos sábios e entendidos aos seus próprios olhos, mas revelaste aos pequeninos, porque aquelas pessoas tinham humildade para poder ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar, e elas recebiam aquele ensinamento. Então, o conhecimento e a sabedoria de Jesus consistia na prática. Tudo que Jesus falava, ele praticava, e tudo que ele praticava era aquilo que ele realmente falava e era aquilo que ele ensinava, e nada além disso. E é nisso, em linhas gerais, que consiste a verdadeira sabedoria. Bom, a beleza de aplicar a sabedoria. Então, nós vamos encontrar aqui, né, o grande segredo aqui de aplicação da sabedoria consiste no temor do Senhor. Lá em Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você tem essa compreensão, poxa, mas o que é, afinal de contas, temor, né? Temor não quer dizer medo. Qual é a diferença de temor e de medo? Temor é quando você não quer fazer alguma coisa por entender que a pessoa vai se entristecer. Então você tem um temor de Deus, ou seja, você se recusa a fazer algo, você se abstém de fazer alguma coisa, entendendo que aquilo pode entristecer a Deus. Isso acontece também dentro do relacionamento. As pessoas que são casadas, um homem tem o temor de fazer alguma coisa por saber que vai entristecer a sua esposa, e vice-versa, a esposa tem o temor por entender que vai entristecer o seu marido. Então isso é o temor. E o medo é quando a pessoa teme pelas consequências, ou teme pelo castigo. O servo de Deus, a pessoa que serve a Deus, não tem um temor de Deus em relação aos castigos que ele pode receber de Deus. Porque Deus não tem menor interesse em castigar as pessoas, mas ele tem um medo, ele tem um receio de entristecer a Deus, porque ele ama a Deus, porque ele tem um carinho por Deus, ele tem um respeito por Deus, ele tem uma reverência por Deus, então ele não quer entristecer. Então a diferença básica é essa. O temor é um receio para não entristecer, e o medo é um receio do castigo. Então essa é uma diferença bem básica. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor ele vai implicar no conhecimento dos valores e dos princípios que estão contidos na palavra de Deus. E essa é a verdadeira aplicação. Então a sabedoria não é só o conhecimento, ela tem a ver com a aplicação de uma compreensão da situação concreta. Ou seja, quando o indivíduo pega esse conhecimento e aplica a realidade, quando ele aplica as situações concretas, é um conhecimento que ele tem, a isso nós chamamos de sabedoria. Então não adianta, como eu falei anteriormente, o indivíduo ter lá muito conhecimento, ter muita inteligência, mas na hora de tomar decisões sérias, na hora de aplicar aquilo para a situação concreta, ele acaba tomando decisões equivocadas, né, e decisões que muitas vezes o levam a um desfecho muito triste, né, um desfecho muito infeliz. E continuando aqui, encontra em sua aplicação para solucionar ou prevenir uma situação. Encontra em sua aplicação para solucionar ou se prevenir de uma situação concreta da vida. Ou seja, aqui a sabedoria ajuda o indivíduo a prevenir com relação a algumas decisões. Mas de que forma ele pode fazer isso? Olha, a sabedoria, ela vem, há um consenso em entender que a sabedoria vem a partir da vivência. A partir da vivência que a pessoa tem, das experiências que ela vai tendo ao longo da sua existência, essa pessoa começa
a desenvolver uma sabedoria. E ela começa a observar que algumas ações, algumas atitudes, algumas decisões vão ter consequências danosas. E algumas outras vão ter consequências benéficas. Então é isso que orienta uma pessoa que tem sabedoria. Mas às vezes, um jovem, ele não viveu tempo suficiente para experimentar todas as situações, as circunstâncias da vida, a ponto dele poder ter essa experiência e tomar as decisões mais assertivas. Mas o que ele pode fazer? Ele pode tomar conselho com alguém que já passou por algumas experiências, que já passou por algumas situações, e ele pode, acima de tudo, ele pode observar. Então ele vai observando, olha, eu vi que o fulano tomou essa decisão e deu ruim. O outro eu vi que também tomou uma decisão parecida com aquele outro e também o resultado foi ruim. E eu vi que um outro terceiro ainda tomou uma decisão parecida com aquela e também o resultado foi ruim. Então por que eu vou tomar uma decisão dessa? Então, e isso aí é um princípio de sabedoria também, a observação. Então, esse jovem observa o comportamento do outro, vê o que deu certo e vê o que deu errado, e ele se abstém de tomar aquele tipo de decisão, fazer aquela escolha, ou ele toma aquela escolha em razão do resultado que foi bom, do resultado que foi positivo. Então, a observação, observar o que acontece à sua volta, aí o jovem precisa ficar muito atento, porque nós estamos vivendo num mundo que traz muitas distrações, que traz muitas ilusões, sobretudo aí com relação às redes sociais. Então as pessoas podem ser enganadas, mas o jovem que realmente teme ao Senhor, ele vai ter sim condições de tomar decisões sábias. O terceiro subtópico diz assim, ó, a beleza de estar consciente a respeito do propósito, das coisas, né? Então isso aqui acho que é bem importante, o propósito, né, das coisas. Infelizmente, como o resultado do pecado, perdemos muito a capacidade de compreender o nosso propósito. Às vezes o ser humano perdeu, o jovem perdeu a compreensão do seu propósito, né? Eu estava aqui na beleza da aplicação da sabedoria. Nós já estamos aqui na verdade, no tópico 2, né, que é o privilégio que a sabedoria traz. Né? Então, a gente fez aqui o comentário do primeiro tópico. A fonte é Deus, a fonte da sabedoria, a fonte gerada de sabedoria. A gente fez o comentário aqui do primeiro subtópico, a importância de provérbios, aí a sabedoria gerada e criada por Deus, é o segundo subtópico do primeiro tópico, e falamos aqui a sabedoria como um processo de criação, o terceiro subtópico. Agora nós estamos no tópico 2, é o privilégio que a sabedoria traz. Então, a beleza do saber, né? Então, esse saber, esse conhecimento que nós temos a respeito de Deus, ele vem exatamente a partir do temor ao Senhor. Então, o temor do Senhor é o que proporciona e é o que gera sabedoria. Isso não exclui, obviamente, a obrigação e a responsabilidade que as pessoas têm de buscarem realmente conhecimento. Só que só faz sentido a pessoa buscar conhecimento para que esse conhecimento seja aplicado à realidade, para que esse conhecimento seja aplicado no dia a dia, seja aplicado para tomar decisões certeiras, né, decisões assertivas diante de Deus. Então, esse é o sentido do verdadeiro conhecimento. Aí eu falei aqui a beleza de saber, falei assim, a beleza de se aplicar a sabedoria à realidade, e o terceiro subtópico, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas, né? Então, o ser humano vai se iludindo com aquilo que ele vê, muitas vezes nas redes sociais, ele perde a noção do propósito das coisas. Mas o ser humano, o indivíduo, ele foi criado com um propósito. Nós vamos ver lá em Gênesis 1:26, que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o homem é a imagem e a semelhança de Deus. E com que propósito que o homem foi criado? O homem foi criado para dominar, porque ali está escrito, a continuação do texto diz, e domine o homem sobre as aves no céu, sobre os peixes no mar, sobre os animais na terra. Então, tudo aquilo que existe no mundo, em tese, era para o homem dominar. Só que, em função do pecado, ou em consequência do pecado, o homem perdeu o controle das coisas, e ao invés dele dominar, ele acaba sendo dominado. E ele acaba sendo dominado muitas vezes pela sua própria concupiscência, ele acaba sendo dominado pelo pecado. E ele perdeu, portanto, essa compreensão. E
se não há propósito, não há razão da existência. Então o homem precisa entender qual é, portanto, o propósito. O propósito do ser humano é dominar sobre aquilo que ele faz. E ele precisa, o jovem precisa buscar alguma coisa a qual ele domine, seja numa área profissional, seja numa área vocacional, ministerial. Então, se ele tem domínio daquilo, ele está desenvolvendo ali o seu propósito. Agora, esse propósito gira em torno de quê? Gira em torno de servir ao próximo. Você pode observar, pode fazer uma pergunta aí aos seus alunos, que tudo praticamente que existe no mundo, existe em função do outro. As coisas são criadas, as coisas são produzidas, as coisas são fabricadas, o conhecimento é transmitido para beneficiar o outro. E aí está o verdadeiro sentido da vida. E o jovem precisa entender que se ele busca uma formação, busca uma faculdade, se ele busca se desenvolver ministerialmente, aquilo não é para ele, não é para a sua glória própria, mas é sempre em função do outro. E Jesus foi o exemplo máximo dessa sabedoria aplicada e do cumprimento desse propósito. Por quê? Porque Jesus deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, para comunicar a palavra de Deus em benefício. Então ele veio dar a sua vida em favor do próximo, em favor do outro. Foi isso exatamente que Jesus fez. Então o propósito da vida consiste em você se especializar em alguma coisa, em você dominar algum tipo de conhecimento, alguma área do conhecimento, alguma área profissional e oferecer isso ao outro, oferecer isso ao próximo, para beneficiar o próximo. Está aí o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, e é isso que se chama propósito. Quando você faz algo que você gosta de fazer, quando você faz algo que você é apaixonado por fazer, e você faz isso para beneficiar o próximo. E você pode até fazer a pergunta aí aos seus alunos, né? O que vocês estão fazendo, né? O que vocês mais gostam de fazer? E aí, óbvio que a resposta não vai valer dormir, né? E comer, né? Porque na verdade tem que ser, sempre precisa ser algo que beneficia o próximo, beneficia o outro. E aí está a expressão do propósito. E isso vai se aplicar à atividade profissional ou atividade ministerial da igreja. Agora, independente de isso ser aplicado ou não na igreja, o jovem precisa ter o conhecimento que ele deve sempre estar na presença de Deus. Ele pode ser um empresário bem-sucedido, ele pode ser um advogado bem-sucedido, ele pode ser um youtuber bem-sucedido, mas se ele sair da presença de Deus, todo esse propósito, toda essa sabedoria acaba caindo por terra, acaba indo por ralo. Porque isso só faz sentido quando o jovem está na presença de Deus. Então eu falei aqui de servir ao próximo. Agora o terceiro tópico nos diz assim, o terceiro tópico é conscientizando-se do sentido da vida. Eu até aqui anotei, Tiago no capítulo 3 e no versículo 13, que nos diz assim, ó, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha só. Aí ele continua dizendo assim, ó, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, ou seja, sentimento de divisão em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha só. Então, se alguém diz que é sábio, mas ele tem inveja, ele tem sentimento faccioso e ele ele tem essas coisas no seu coração, olha, isso não tem nada a ver com sabedoria. Essa sabedoria aí, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca. Então, olha só que tem um grupo de conhecimento, e aqui o jovem acho que precisa ficar bem atento, porque hoje tem muitos influencers, pessoas na internet, que acabam ali, através das suas palavras, e a pessoa, o cara tem uma inteligência, o cara tem uma sabedoria, mas não é bem assim.
Não é bem assim. Se ele não tem essa ideia de compaixão, demonstra através do seu, mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão de sabedoria. Aí ele está dizendo assim, mas se tendes amarga inveja. Então, às vezes, são pessoas amarguradas, né, pessoas invejosas, e eles têm sentimentos facciosos, eles querem dividir, eles querem separar. Isso não provém de Deus. Então, ele não vos glorieis com relação a isso, nem mintais contra a verdade. Ele continua aqui dizendo aqui, essa sabedoria é assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha só. Então, isso não tem nada a ver com sabedoria, porque onde há inveja e um espírito faccioso, aí há toda perturbação e obra perversa. Aí ele vai continuar aqui no 17. Mas a sabedoria que vem de alto é, primeiramente, pura. É pura por quê? Porque ela procede de Deus, então ela não pode ser contaminada. Depois, pacífica. Depois ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, olha só aqui o propósito da verdadeira sabedoria. Então, é misericórdia. Então, nós vamos relacionar isso aqui com o texto lá de Gálatas, no capítulo 5, que nada mais que é o fruto do Espírito, né? Que é a mansidão, a longanimidade, a mansidão, a longanimidade, a paz, o gozo, a temperança, né? O domínio próprio. Então, são os frutos, o fruto do Espírito que está lá contido em Gálatas coincide com aquilo que é a verdadeira sabedoria, ou a manifestação da verdadeira sabedoria. Vamos lá adiante? Então, é sábio compreender o sentido da vida. Quando o ser humano busca o sentido da vida, ele está agindo com sabedoria. Mas esse sentido da vida se encontra em quem? Ou aonde? Se encontra em Deus e se encontra na palavra de Deus. E não pelo acúmulo de conhecimento, como a gente já comentou. Então, é a partir dele que tudo fará sentido na vida do cristão. Isso é sabedoria. E é a partir de Jesus que a nossa vocação, família e ministério fazem todo sentido. Quando o jovem coloca a sua vida na presença de Deus, entrega a sua vida para Deus, aí ele está buscando e ali ele está entendendo o verdadeiro sentido e o significado da vida. A vocação na vida, aí aqui, nem todos conseguem responder, o segundo subtópico do tópico 3, tá? Nem todos conseguem responder assertivamente o que deseja ser profissionalmente ou que tipo de vocação deseja desenvolver na obra de Deus. Nem estuda, é o famoso nem, né? Que nem estuda e nem trabalha. Às vezes ele não consegue encontrar ali algo que faça sentido, né? Mas eu preciso dizer uma coisa que é o seguinte: a nossa igreja, através das lideranças das crianças, né, dos ministérios infantis, dos adolescentes e dos jovens, dos casais, eles exercem aqui um trabalho muito importante, muito relevante no despertamento da vocação e dos talentos, muitas vezes, das pessoas que estão na igreja. Então, você que é jovem, você que é líder e você que é professor aí de jovem, estimule o seu jovem a estar fazendo ali alguma atividade, a participar de alguma atividade da liderança, a ser mais ativo. Por quê? Porque ali ele pode despertar um dom, pode despertar uma vocação, não só ministerial, mas também profissional. Ele pode se identificar com alguma coisa que ele faz com excelência e buscar se desenvolver profissionalmente dentro daquela área. Então, a igreja é um ambiente que propicia, né, que cria muitas condições para que esse jovem venha se desenvolver e venha se tornar um jovem talentoso, um profissional de excelência, e isso vai contribuir de maneira muito, muito significativa para o reino de Deus, uma vez que esse jovem se torne um jovem bem-sucedido, né? Então, assim, descobrir essa vocação é muito importante para tomar as demais decisões ao longo da vida. Então, descobrir a nossa vocação tem a ver com o conhecimento pessoal a respeito das habilidades naturais. Então, olha só, você como líder, que você consegue identificar que um jovem tem uma habilidade natural para fazer alguma coisa, você pode colocar esse jovem para começar a exercer alguma atividade, fazendo parte da liderança, e ali vai despertar. Então, seja para música, seja para questão de filmagem, seja para questão de liderança, seja para questão de fluxo de caixa ali dos jovens. Então, vai ser uma atividade, vai acabar sendo ali alguma atividade que vai despertar esse jovem
profissionalmente. Agora, se esse jovem realmente não sabe o que fazer, ele vai procurar ler, ele vai procurar pesquisar, ele vai procurar conhecer as profissões, ver o que se identifica melhor com ele, para ele poder desenvolver aquele dom, aquela vocação, aquela profissão. Mas o importante de tudo, professor, enfatize isso ao seu aluno, que tudo que ele fizer deve ter como foco principal um investimento no reino de Deus, seja lá em tempo integral, ou seja, se ele for um empresário, se ele for um advogado bem-sucedido, ele sempre ter o coração na obra no sentido de investir em discipulado, no sentido de investir em missões, no sentido de investir na evangelização e no crescimento da igreja. Isso precisa ficar muito bem enfatizado aí ao jovem no que se refere à vocação na vida. Então esse jovem precisa fazer algo pelo qual ele é apaixonado por fazer, pelo qual ele é vocacionado, ou seja, ele gosta de fazer alguma coisa, apaixonado, ele sabe fazer, ele é vocacionado, ele pode ser remunerado também, nada implica que não, embora que as atividades na igreja, elas são, na sua grande maioria, através de trabalhos voluntários, mas veja que a recompensa que as pessoas recebem de Deus, em troca daquilo que elas fazem para o reino de Deus, é infinitamente maior, isso aí não tem nem como calcular. E ela faz uma missão, que essa missão consiste em beneficiar o outro, em favorecer o próximo. Então esse acaba sendo aí o principal objetivo, né, da compreensão do propósito, da missão e da vocação. O Espírito Santo gerando motivação. O Espírito Santo gerando motivação. É importante perceber claramente, por meio da palavra de Deus, que não estamos sozinhos para descobrir a nossa vocação. A palavra de Deus nos estimula, a palavra de Deus nos instiga, a palavra de Deus nos motiva para que nós venhamos ter uma compreensão de qual é o nosso real propósito. E aqui no final eu destaquei o seguinte, Deus, o objetivo, aqui, assim, em Cristo estaremos realizados quando descobrirmos o que viemos fazer no mundo para glorificar a Deus e servir ao próximo. Então o autor aqui está chegando à mesma conclusão que eu já disse anteriormente. O propósito, o objetivo da vida, da existência humana é servir ao próximo. Tudo o que fazemos, direto ou indiretamente, afetará o outro. Por isso, nenhum dom, vocação pode ser desassociada da virtude maior, o amor. Quando isso acontece, é porque a sabedoria divina se manifestou. Então, querido professor, professora, compartilhe desse conhecimento, desse conteúdo aí com os seus alunos. Eu espero ter contribuído. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.